igreja. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do verso 2 em diante. Todos acharam? Amém. Vamos estar fazendo a leitura do verso 2 em diante. Diz assim a santa palavra do Senhor: E viu estar 2 barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra, e sentando, ensinavam do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai a vossas redes para pescar. Verso 5: E respondeu-lhe Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Louvado seja Deus. Meu querido, quando nós lemos a palavra do Senhor, principalmente no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ver que ele começa no capítulo 4, nas suas narrativas, falando de milagres de Jesus. E entre esses milagres, vai estar aqui a pesca maravilhosa. Em algumas Bíblias vai estar pesca maravilhosa, em outras vai estar os primeiros discípulos. Porém, quando lemos milagres de Jesus, precisamos nos perguntar: que lições Jesus ensina nesse texto? O que ele queria deixar para a edificação de nossas vidas? Ou somente ele provar que era filho de Deus? E é nesse texto que aqui eu quero transmitir para a igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Agora veja, dentro desse texto, do verso 1 ao verso 11, eu extraí 4 estágios que as redes representam no chamado de Jesus. É isso que o Senhor colocou no meu coração. E aqui eu quero estar aplicando. Primeiro estágio é rede vazia. Porque no verso 2 nós vamos ver que eles estavam lavando as redes. Ou seja, as redes estavam vazias. Então, nesse primeiro estágio, no verso 2, fala que os discípulos estavam lavando a rede. E no verso 5, complementa com Pedro dizendo: Nada apanhamos. Por isso eu entendo, as redes estavam vazias depois de uma noite inteira de pesca. Isso não é frustrante e desanimador? Agora veja bem, uma pessoa passando a noite toda pescando, porque a Bíblia não relata, mas creio eu que Pedro devia ser um pai de família e dependia dos peixes para o seu sustento. Ele precisava vender os peixes ou trocar, pois naquela época às vezes a moeda era troca para ter o seu alimento. Agora imagine para um pai de família ver um filho pedindo alguma coisa e ele não ter. E imagina as frustrações daquele homem depois de uma noite de pesca, para estarem ali lavando a rede. Mas eu não quero me atentar no lavar a rede. Agora aí vocês vão estar perguntando: mas Pepe, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, para mim, esse estágio representa os momentos de frustrações de nossa vida. Quantas vezes fazemos, planos no começo do ano, fazemos projetos e muitas deles, nenhum deles vai para frente. Planejamos nossa vida financeira, se perdemos no meio do caminho e nada vai. Então se frustramos e nos desanimamos. Esse estágio de rede vazia representa uma vida sem Cristo, porque até então Pedro não tinha Cristo na vida dele. Então, meu querido, eu como mensageiro do Senhor nesta noite já quero te dizer: se você entrou por estas portas desanimado, frustrado, entristecido ou aborrecido, meu querido,
não se preocupe, porque eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Hoje não se preocupe da maneira que você entrou, mas se preocupe da maneira que você vai sair daqui. Porque hoje foi a noite que Jesus escolheu para entrar no seu barco. E nós sabemos que quando Jesus entra no barco, as coisas mudam, meu querido. Porque quando Jesus chega, as coisas se transformam. O ambiente muda. Porque aonde Jesus está, o sobrenatural acontece. Porque nós vamos ver que Jesus, antes de entrar no barco, a multidão o apertava. E se for buscar lá atrás, já vem desde o sábado do milagre, que ele expulsou o espírito do demônio que estava mudo ali no templo. E ele veio, a multidão maravilhada com isso. As almas sedentas, as almas vazias, encontrou Jesus falando do reino, e eles vêm atrás de Jesus. Porém, Jesus, na sua humilde compaixão, ele entra no barco. Qual era o intuito de Jesus? Ensinar aquelas almas e ao mesmo tempo transformar a vida de Pedro. Jesus ensinava para um e transformava a vida de outro. Sabe, meu querido? Mas esse estágio é o estágio, irmão, que muitas pessoas estão passando e estão vivendo. Nos dias atuais, muitas pessoas querem suprir o vazio da alma com as coisas mundanas. E aí busca refúgio na bebida, busca refúgio na droga, busca refúgio talvez num relacionamento por Facebook, que mal conhece as pessoas. E aí, no lugar de resolver a situação, só arruma mais problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas quando Jesus entra nas nossas vidas, as coisas é mudada, as coisas é transformada e tudo vai bem. Então, meu querido, nesta noite Jesus quer entrar no barco, que é o barco, é a tua vida. Então permita que ele entre, porque a palavra diz que se nós permitirmos, ele, o Pai, vem e faz morada. Então é noite. Agora veja bem, no segundo estágio, é redes lançadas sobre a ordem de Jesus. Isso está no verso 4 e 5. Quando acabou de falar, disse-lhe Jesus a Simão: fazei ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja bem, esse segundo estágio representa a aprovação de Deus e a oportunidade que Ele nos dá, ou seja, Deus aprova a nossa fé, dando uma oportunidade de mudar a situação do vazio em que vivemos. Conforme o texto, Jesus aparece na vida de Pedro para mudar por completo o seu viver, não só aquele momento de frustrações da vida dele, mas para mudar a vida toda dele. Seria transformada. O pescador Pedro seria um dos maiores apóstolos de Jesus, mas antes disso, Pedro teve que ser aprovado pelo mestre Jesus. A ordem: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Agora imagine como Jesus é usado, né? Cheio de autoridade. O homem pescador, experiente, profissional, porque a Bíblia relata que Pedro era um pescador, a profissão dele como não só Pedro, mas como os dos 7 discípulos escolhidos por Jesus, 7 eram pescadores, era a profissão dele. Agora imagine o cara a noite toda pescando, não pesca nada, não acha nada. Aí o cara diz: mas Pedro podia olhar para Jesus e dizer: mas quem é esse Jesus aí? Para estar mandando eu voltar? Passei a noite toda, sou experiente, pesco direto, quem é ele?
assim que a gente agir, de vez em quando. Deus dá as ordenanças para nossas vidas, mas queremos resolver da nossa situação. É assim, não. Muitas vezes vem a palavra para mim, para você, mas nós ainda insistimos em resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Só que com Jesus não existe jeitinho brasileiro. Com Jesus é do jeito dele. Jesus, ele está no controle de tudo. Mas mesmo Pedro, em toda a sua sabedoria humana, experiente pescador, ele decidiu obedecer. Então, meu querido, que nesta noite nós façamos como Pedro, no lugar de questionar Jesus, façamos ser obediente à palavra dele. Ouça o que o Senhor tem falado à igreja. Não importa quem sobra aqui, porque quem sobra aqui, ele só é um mensageiro de Jesus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu só sou um humilde mensageiro que estou hoje aqui, portador da palavra, para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para você e para mim. Da mesma forma que Deus instrui para a igreja, Ele instrui para mim. Então, meu querido, temos que ser obedientes à palavra, porque não existe outra forma de sermos felizes a não ser na obediência à palavra de Deus. E muitas vezes queremos ajeitar, e muitas das vezes nós vamos até além, queremos até ajudar Jesus a resolver as coisas. Ah, Senhor, você pode fazer assim, né, Pai? Olha, Pai, eu ponho na sua mão, mas se o Senhor não fazer, eu já vou fazer desse jeito. Aí já está com o segundo plano. Não, põe na mão de Jesus e confia nele. Muitas das vezes entramos por essa porta, irmão, estamos no lugar da bênção, no lugar do milagre, aonde a presença de Jesus se faz, e não conseguimos sentir nada. Entramos da mesma forma saímos, atribulados, preocupados, e esquecemos de que quem pode resolver a nossa situação se faz presente. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você que nós temos que lançar aos pés dele a nossa ansiedade, as nossas frustrações, em oração, em súplica e ação de graça, meu querido. Então nossas petições têm que ser apresentadas a ele. Em outro texto ele vai dizer: se humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, para que no dia oportuno a qual ele tem nos tirado, ele venha a exaltação do Senhor sobre a nossa vida. Mas no lugar de nós se humilhar nos pés do Senhor, estamos se humilhando diante das dificuldades, diante dos pés do homem, de que nos pés do Senhor. Então, meu querido, que nesta noite venhamos ser obedientes à palavra do Senhor. Pedro tomou a sua melhor decisão, decidiu obedecer ao Senhor, e assim Deus começou a agir na vida de Pedro. Começou o primeiro pontapé inicial da transformação da vida de Pedro. Mas primeiramente Pedro teve que tomar uma decisão, porque se Pedro não lança a rede, ele também não tinha apanhado nada. Porque eles já estavam lavando a rede, mas ele decidiu obedecer e seguir as ordenanças de Jesus. Que nessa noite nós possamos obedecer a palavra do Senhor. O terceiro estágio é redes cheias por obediência ao Senhor. Isso está em Lucas 5 e no verso 6. E fazendo assim, ou seja, fazendo exatamente como Jesus disse, o que aconteceu? As redes se encheram. Esse estágio representa a exaltação de Deus como resposta à nossa obediência à sua palavra. Você quer suas redes cheias? Então, meu querido, faça como Jesus te mandou. Use o seu dom como ele quer e diga como Pedro: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando somos obedientes à palavra de Deus, nossa vida vai bem e temos providência de Deus sobre a nossa vida.
Meu querido, o segredo é a obediência. Para sermos felizes aqui na terra, basta simplesmente obedecer. Não existe forma, né, Abraão? Obedece a palavra de Deus e está tudo certo. O Evangelho de Jesus é isso, ele é simples, não existe. Não, é simples. Obedeça a Deus, ele vai trazer a providência para a sua vida e ainda vai dar outra de garantia de vida eterna lá em cima. Traz a providência física e garante a vida eterna. É simples. Em Josué 1, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de cumprir conforme tudo quanto ele está escrito, porque então fará prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Meu querido, o mistério é a obediência. Aí diz: medita nele dia e noite. Aí diz: mas presbítero, como assim? Tu dorme meditando no céu e acorda conectado no céu, meu querido. Dorme pensando: eita Deus, como vai ser lá? Vai ser só glória, 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 glória. E amanhece o dia dando bom dia ao Espírito Santo. Está conectado dia e noite. Então não tem vaga para o vazio da alma, porque estará preenchido por completamente pelo Espírito Santo de Deus. Agora você vê, Josué, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aí ele vai, manda a receita para o salmista Davi. Olha lá, Salmo, capítulo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se afasta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista Davi não é besta, já foi lá e disse: Josué, manda a receita. Ó, papai do céu diz: seja obediente à lei, que tu serás bem sucedido em tudo o que fizeres. Então, meu querido, quer ser bem sucedido no teu trabalho, na tua casa, aonde quer que você andar, seja obediente à palavra de Deus. Esse é o segredo, irmão. É o segredo. Agora o que falta em mim e você é parar, ouvir, entender e praticar. Porque o meu amigozinho Tiago, ele diz: não sejam meros ouvintes, mas sim o praticante da palavra de Deus. Porque o mero ouvinte logo se esquece de onde foi tirado. Tu vai esquecer de onde foi tirado? Porque eu não esqueço não, meu querido. Eu fui tirado de uma lata de lixo, aonde a sociedade não dava nada por mim. Aí Jesus Cristo vem na tua glória, na tua graça e diz: ô cabecinha chata, sai daí, menino, eu tenho algo melhor para a tua vida. Aí aqui se encontra, ó, cabecinha chata de Alagoas, ó, Alitó, pregando o Evangelho de Deus e dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que Ele cura, que Ele muda, que Ele transforma e ainda leva para o céu. Esse é o Jesus que nós seguimos. Não queira botar palavras, porque se for lá para Eclesiastes é mais ruim. Ele diz: não buscar enfados humanos, mas tudo que o homem tem é temer ao Senhor. Temer a Deus, irmão, é ter reverência à palavra dele, é parar e entender e pedir discernimento quando não compreender. E mesmo nós não compreendendo aquilo do processo a qual que Deus quer que nós passemos, nós temos que ser obedientes. Porque Jesus deixa nós no estreito, porque Ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Ele está dizendo todas, Ele não está dizendo alguma. Ou Ele está dizendo no texto: as coisas boas cooperam para aqueles que me amam. Não, Ele está dizendo todas elas, seja ruim ou seja boa. Agora cabe a mim e a você entender o processo, entender o que Jesus quer nos ensinar em cada processo que passamos em nossa vida. O problema é que nós crentes queremos as coisas do nosso jeito, queremos que tudo vá bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para poder Jesus te abençoar, primeiro Ele vai te moldar. Para poder Ele te dar, primeiro Ele vai te tirar. Vai tirar todo o teu eu, toda a tua ignorância, todo o teu achismo,
e depois ele te abençoa. Primeiro ele bota no prumo, no esquadro, e depois ele nivela. Aí diz, ó, agora meu querido, eu vou te abençoar. Porque ninguém vai receber bênção do Senhor de qualquer jeito. Porque Jesus não vai fazer isso. Porque primeiro ele nos corrige. A palavra diz que ele só corrige aquele que ele o ama. Então glória a Deus por isso, porque ele nos ama. Por isso que ele não desistiu de mim nem de você. Porque na verdade nós não somos merecedores de nada. Nós ainda estamos aqui pela misericórdia, porque a palavra de Deus diz: se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia, nós já teríamos sido consumidos pelo pecado. Então, louvado seja Deus pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Agora, meu querido, eu concluo aqui, ó, texto simples e abençoado de Jesus, ó, estágio 4, as redes lançadas por amor a Jesus. Capítulo, no verso 10 e 11, está aí, ó. E de igual modo também, de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora, eu estudando esse texto aqui, eu fiquei cafufado, ia dizendo: Jesus, abre o entendimento desse cabecinha chata de Alagoas, que eu não estou compreendendo nada. Por quê? O abençoado passou a noite todinha atrás de quê? Peixe, né? E quando eles conseguiram o peixe, eles fizeram o quê? Diz que, ó, e chegando à terra, botaram o barco, largaram tudo e o seguiram. Mas ele queria peixe. Aí eu digo: Jesus, o que isso significa? Porque eu já coloquei aqui e eles. Aí Jesus: calma, cabecinha chata de Alagoas, eu vou te dizer agora, tenha paciência. Aí diz: esse estágio é o estágio da renúncia. Lucas relata que eles deixaram tudo e seguiram, ficaram tudo para trás, ou seja, ficou peixe, ficou reino, foi tudo, barco, e eles seguiram a Jesus. A promessa de Jesus para Pedro era que ele se tornaria pescadores de homens. Sendo assim, eu posso afirmar que Pedro estaria como que trocando a rede, ou seja, dali em diante ele não usaria mais as redes físicas, mas as redes espirituais. Então, meu querido, nesta noite o Senhor quer trocar as redes. Ele quer tirar as tuas redes físicas e te dar redes espirituais. De hoje em diante tu não serás mais pescador, tu serás pescador de alma para o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu aprendo com esse estágio, o estágio de renúncia, que Jesus nos chama para fazer. A promessa, mas precisamos deixar aquilo que nos prende a fim de seguir. Então, meu querido, é noite de deixar bagagem para trás, para seguir a Jesus, e não tem que levar bagagem, porque você vai se frustrar no meio do caminho. As bagagens têm que ficar para trás. Jesus não quer que nós levamos bagagem, porque foi isso que ele fez. Ou, em outras palavras, eu entendo o que ele diz: por que eu vou me preocupar com peixe, se eu tenho o dono dos peixes aqui comigo? Ou seja, em outras palavras, aonde eu for, a providência está na minha frente. Aonde eu andar, a providência está comigo. Porque se ele pescou a noite toda e não conseguiu nada, então ele entendeu: o dono dos peixes está aqui, o dono do milagre está aqui. Porque os peixes, o milagre podia ser aquele momento. Jesus supriu naquele momento, mas o peixe ia acabar. Porque ele ia ou vender ou trocar por mantimento. E aí, na outra noite ele ia ter que voltar para pescar. Mas ao lado de Jesus, meu querido,
o peixe não acaba, a providência não tem fim, e o maná do céu é todo dia. Então entenda, meu querido, o que eu e você precisamos está em Jesus. Então não procure em outro lugar, pois você não vai encontrar. Tudo aquilo que você procura, saúde, condições financeiras, paz, amor, harmonia, paz no seu lar, tranquilidade na sua casa, um bom relacionamento, você só vai encontrar em Jesus Cristo. Porque Ele pode dar tudo isso, tudo aquilo que nós necessitamos, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Agora eu abro um parênteses aqui e agora eu faço uma pergunta para a igreja. O Espírito Santo diz para mim e para você essa noite: e agora? O quanto eu e você estamos dispostos a renunciar por amor a Jesus? Porque foi o que eles fizeram. Largaram tudo, rede, peixe, barco, e eles entenderam que tudo gira em torno do amor a Cristo. O problema de mim e de você como crente é que só falamos do amor de Cristo para com nós e esquecemos que o verdadeiro Evangelho de Cristo é a nossa renúncia por amor a Ele. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da renúncia, porque senão era insignificante o sacrifício da cruz. Por Ele sacrificou por mim e por você, para que nós pudéssemos renunciar às práticas mundanas e viver de hoje em diante, não para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus. Então que a sua vida, ela venha a ser transformada por completo, e que o Espírito Santo de Deus possa habitar eternamente em nossas vidas, até a volta de Jesus. E isso, meu querido, é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. E saia daqui crendo que Deus é poderoso para mudar e transformar as nossas vidas. Basta só nós ser obedientes e renunciar às coisas mundanas para seguir a Deus. Amém, meu querido? E que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.